Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações, para sempre. Os ensinamentos de Jesus apontam para a necessidade da transformação pessoal. Humildade, paciência, perdão, caridade, coragem e bondade. Essas são algumas das virtudes a serem praticadas e que foram orientadas pelo Cristo de Deus. Mas esse último termo é a chave: praticar. Como transpor da teoria para a prática esses valores ensinados pelo Divino Mestre da humanidade, para conviver bem, prevenir ou dar fim às inimizades? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Quem participa desse espaço hoje é o irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião divina, na cidade de São Paulo. Irmão Eduardo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É um prazer estarmos aqui para conversarmos ainda mais sobre os ensinamentos do Cristo de Deus, também da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Ensinamentos esses estimulados pelas dúvidas, questões que os nossos ouvintes, telespectadores, cristãos do novo mandamento de Jesus têm a respeito dos mais diversos temas. Muito obrigado por aqueles que participam desde já. Lembramos que as perguntas podem ser compartilhadas aqui mesmo pela caixa de comentários no YouTube. Você que está acompanhando essa transmissão pelo canal da Religião Divina no YouTube pode escrever aqui nos comentários a sua pergunta sobre o tema de hoje ou sobre qualquer outro assunto. Perguntas também encaminhadas pelo WhatsApp, código 11 99831 8195 ou pelo telefone 0300 10 07 940. Começamos com a participação da nossa irmã Dulcimara dos Santos, que está em Pedra Azul, Minas Gerais. A Dulcimara escreve: ouvi que quem não conhece seu inimigo jamais poderá ganhar uma batalha. Ainda estou pensando, quem é realmente meu pior inimigo? Vocês podem me responder? Quem é meu maior inimigo? Sou eu mesma? Meus medos? Muito obrigado, irmã Dulcimara, pela sua pergunta. E se você me permite, eu traria uma outra questão. É mais importante conhecer o seu maior inimigo ou a si própria? Porque a verdade é que essa pergunta que é feita para nós, ela precisa ser vista a partir de uma outra perspectiva. Porque muitas vezes nós buscamos ou até projetamos em pessoas, em situações, ou até mesmo nas nossas próprias dúvidas, os nossos maiores adversários. Mas o que nós devemos ter preocupação mesmo é quais são as nossas maiores forças, nossas maiores defesas, capacidades essas que nos ajudarão a enfrentar e vencer qualquer que seja o desafio. Não as pessoas, porque aí, se a gente se coloca nessa perspectiva de querer vencer alguém ou a qualquer custo prejudicar aquele que tentou nos prejudicar também, vamos acabar por plantar e colher a nossa própria infelicidade, porque esse tipo de atitude só nos traz isso, uma série de amarguras, arrependimentos, e com o tempo isso só tende a nos trazer uma situação muito triste, melancólica. Não é isso que nós desejamos. Então, o primeiro fator que nós devemos pensar é quais são as nossas maiores forças, de que forma eu posso me proteger mais. Há muitas ocasiões em que nós estamos imaginando estar conversando sozinhos, o irmão Paiva, inclusive, vai nos alertar sobre isso no seu livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, entre aspas, o Lobo Invisível, que é esse espírito malfeitor, esse espírito obsessor que vem para nos prejudicar mesmo, para nos trazer uma série de dúvidas a respeito das nossas vidas, das nossas decisões, das nossas escolhas, das pessoas que estão à nossa volta. Então ele diz lá que muitas vezes a gente pensa estar falando sozinho ou sozinha, e na verdade não, tem ali ao nosso lado mesmo um espírito soprando uma série de sugestões maléficas e que nós vamos alimentando por força do nosso próprio pensamento e aí criamos, isso sim, inimizades, ódios, mágoas que muitas vezes a princípio nem existiam ou se existiam eram muito mais fáceis de serem resolvidas do que a gente acabou julgando por conta dessa própria influência espiritual.
E como nós fazemos para não termos essa brecha? Porque a verdade é, eles se valem das brechas que nós deixamos, das portas abertas, entre aspas, que a gente deixa para que esses espíritos malfeitores entrem. E dessa maneira, precisamos estar mais atentos às nossas defesas, às barreiras que nós levantamos para não enfraquecermos, para não deixarmos exposta aquela situação que nós sabemos que pode nos levar a diversos malefícios, prejuízos. O próprio Cristo, em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 12, versículos 44 e 45, após ter expulsado ali demônios, ele vai nos alertar sobre uma situação que acontece e que é muito comum depois de uma circunstância em que nós nos sentimos bem. Eu vou à igreja, poxa, me sinto tão bem, tão leve, eu faço uma prece, nossa, me sinto tão fortalecido ou fortalecida, mas após, olha o que acontece. O espírito imundo, ele, depois de ter sido expulso, ele vaga por lugares áridos e ele diz consigo mesmo: voltarei para a minha casa de onde saí, ou seja, aquela pessoa que ele estava antes atazanando, prejudicando ali, trazendo uma série de malefícios. Voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada, porque foi limpa. Você fez a prece, você limpa. Você vai numa igreja ecumênica da religião divina, você limpa não apenas seu espírito, o seu pensamento daquelas sugestões maléficas, mas aí quando ele encontra essa casa, ela está ali, preparada. Então aqui continua o Evangelho. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. E por que leva 7 espíritos? Porque se da primeira vez aquele espírito foi expulso, ele quer voltar com reforço, com mais gente, para que não seja tão fácil ele ser despejado novamente. Então temos que ter cuidado com as portas abertas que a gente deixa. E às vezes elas são a maneira como muitas pessoas mexem conosco, não apenas espíritos desencarnados, como até no próprio dia a dia. Sabe aquela brincadeira ou até mesmo aquela questão sobre nós mesmos que nós estamos sempre pensando e aí se utilizam para muitas vezes nos prejudicar, criar questões sobre as nossas próprias certezas ou as nossas forças. Então é importante nós nos tornarmos cada vez mais tranquilos, calmos e vigilantes. Essa é a questão mais importante. Orai e vigiai. Estar atento, estar atenta para que nós não sejamos ali presas fáceis desses espíritos malfeitores, maléficos, que muitas vezes estão reencarnados. E aí são aquelas pessoas que muitas vezes vêm com aquela conversa mole, aquele jeitinho e que em tantas ocasiões nos prejudica. Muitos deles, inclusive, estão ali como nossos, entre aspas, amigos. E, na verdade, trazendo sugestões ruins. A questão é, são amigos mesmos? Na página 202 desse já citado livro, importantíssimo para a nossa proteção espiritual, A Missão dos 70 e o, entre aspas, Lobo Invisível, página 202, 202 e 203. O irmão Paiva esclarece no subtítulo Como impedir a ação do lobo invisível. E aí, o irmão Paiva aqui vai trazer a situação de muitas pessoas, às vezes é o seu pensamento, inclusive, que acontece tantas vezes. Aqui ele descreve, né? Mas, irmão Paiva, eu tento, eu luto, contudo não consigo afastar esses obsessores espirituais de meu caminho. No ambiente da minha empresa, pelas ruas, em minha casa, nas dos meus entes queridos, eles sempre estão lá ou acolá me atormentando, fazendo com que minha competência no trabalho seja abalada, minha felicidade, minha saúde, minha paz sejam postas abaixo. Já não tenho forças. E o irmão Paiva responde, tem forças sim. Quem lhe disse que não? Afaste de si as sugestões de fraqueza, justamente do aqui ultra denunciado, entre aspas, lobo malfeitor espiritual. E ore por ele, de maneira que a prece fervorosa toque os recônditos de sua alma, tornando-o, pela transformação do caráter, um bom sujeito. Rogue pelo apoio de seu anjo da guarda, ou espírito guia, ou nume tutelar, seja qual for a maneira que você denomine esses benfeitores ainda invisíveis. Então, o que nós devemos, isso sim, reforçar é o conhecimento sobre nós mesmos,
sobre as forças espirituais benéficas que nos cercam e a maneira que nós podemos cada vez mais nos proteger de qualquer investida de quem queira nos prejudicar, da maneira que for, seja material ou espiritualmente. Lições de Jesus para vencer a inimizade. É sobre esse assunto que hoje a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde às dúvidas da nossa audiência. Agradecemos mais uma vez a irmã Dulcimara dos Santos, de Pedra Azul, Minas Gerais. A próxima questão, irmão Eduardo, é do irmão Robson de Jesus Oratório, que está em Carapicuíba, São Paulo. Ele diz assim: eu tenho meus desafetos, alguns difíceis, outros mais fáceis de lidar. Se eu não conversar, frequentar ou estar no mesmo ambiente que eles e não desejar o mal a eles, estarei agindo corretamente? Essa é uma boa questão, mas a pergunta que fica é: se você tem a possibilidade de ainda conviver com essas pessoas com quem você tem qualquer tipo de dificuldade de convivência, e elas se manifestam das mais diversas. Tem gente que às vezes você não tem nenhum problema específico, não tiveram ali um desentendimento que você possa lembrar, mas que de alguma maneira você está sempre com o pé atrás com aquela pessoa, você não consegue ter naturalmente uma relação com ela. Isso pode acontecer, mas isso não quer dizer que a gente deva desistir desse relacionamento, dessa cordial convivência. É importante nós sempre colocarmos à prova as nossas capacidades. Nunca nos deixarmos levar pelos primeiros desafios, sejam nos relacionamentos ou em qualquer área da nossa vida. Então, a questão que fica é: essa não é uma oportunidade valiosa para desde já poder sanar de uma vez por todas a dificuldade que você tem de relacionamento com essa pessoa? Porque se é essa uma oportunidade valiosa, aproveite. O próprio Cristo, em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 25, ele nos vai dar essa chave. Olha o que ele diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E o Cristo continua nessa passagem, mas essa é a reflexão que nós gostaríamos de deixar. Evitar a convivência é importante, porque muitas vezes nós não estamos ainda com o tempo necessário para solidificar alguns sentimentos. Às vezes o que aconteceu e que te deixou irritado ou irritado com aquela pessoa ainda é muito recente. Então você ainda não tem as melhores condições de ter um convívio adequado ou até mesmo saber respirar nessa hora. Então é importante, muitas vezes, fazer com que esse convívio seja menos frequente possível para que você possa ali ter tempo para maturar, para que você possa ter tempo de deixar a poeira baixar e ter uma relação mais saudável, mais amistosa para com essa pessoa. Isso não quer dizer que vocês vão, de uma hora para outra, tornar-se melhores amigos ou amigas. Não é essa a questão. Mas o tempo é necessário também nessas circunstâncias. Entretanto, se há essa oportunidade, ignorá-la seria também, de nossa parte, perder uma oportunidade valiosa. Não é isso que nós desejamos. Então, evitar o convívio simplesmente ajuda a não haver conflitos, mas também não resolve os problemas. E não é isso que a gente deseja. A gente quer resolver os problemas, a gente quer, ao máximo, aproveitar essas chances que nós temos para não deixar nada em aberto. Então, isso que o Cristo deixa muito claro. Você está no caminho com essa pessoa. Você está tendo uma oportunidade valiosa de, nesse instante, consertar aquilo que muitas vezes nem foi culpa sua. Não foi você que criou aquela situação, aquela circunstância, mas, de alguma maneira, você tem a oportunidade de ser aquele que vai ou aquela que vai mudar a maneira como a relação foi construída ou que, de alguma maneira, chegou àquele estado de prejuízo. Então, que você, meu irmão, minha irmã, você que nos trouxe a pergunta, irmão Robson, possa aproveitar essa chance, um a um, olhando, vendo as possibilidades, tentando enxergar as qualidades que aquela pessoa possui, para que você possa ali, pelas qualidades, pelo bem que ela também tem, você possa enxergar também o valioso compromisso ou o valioso relacionamento que pode se construir a partir daí. Então, que aproveite a oportunidade. O irmão Paiva sempre nos lembra: não adianta virar a cara para os problemas. É mais produtivo, melhor, que a gente os enfrente com clareza,
tendo também consciência das nossas capacidades e aproveitando essas chances para não deixar nada para trás, nada mal resolvido. Nosso agradecimento ao irmão Robson de Jesus, oratório de Carapicuíba, São Paulo, sempre na audiência da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, hoje com essa pergunta à religião divina bastante interessante. Se eu não conversar, frequentar ou estiver no mesmo ambiente que esses inimigos, os seus desafetos, e não desejar o mal a eles, estarei agindo corretamente? Aí fica a resposta da religião do amor universal. Próxima questão, encerrando o nosso espaço de hoje, vem da cidade de Caucaia, Ceará. Nossa irmã Maísa Ribeiro pergunta à religião divina. Eu tenho muita dificuldade em mudar de ideia, de pensamento. Algumas coisas até trabalho na terapia. Coisas que no fundo eu sei que preciso mudar, mas eu ainda não consigo. Por que algumas pessoas têm dificuldade para mudar? Queria saber se tem algo espiritual que explica isso e o que eu poderia fazer para alcançar essas mudanças que preciso fazer. Olha, essa é uma pergunta bem complexa porque cada realidade, cada pessoa vai exigir ali, dentro do seu próprio contexto, uma reflexão própria. Então, tem algumas questões que são motivadas, de fato, por outros elementos espirituais, seja por traumas de encarnações passadas, seja por até mesmo trabalhos que foram feitos em outras vidas, que você se dedicou tanto a certas pesquisas ou a certas áreas, e que nesta vida fica difícil você tendo tido um desempenho tão forte naquelas questões, de abrir mão agora ou mesmo poder mudar um pouco a sua perspectiva acerca daquele assunto. Entretanto, ter essa consciência, ter certeza das coisas não quer dizer que nós sejamos donos ou donas da verdade. O irmão Paiva sempre lembra, a verdade não é jurisdição de pessoa alguma, nem de qualquer facção humana. E se nós nos sentimos como donos da verdade ou donas da verdade, nós estamos tirando uma oportunidade valiosa de aprender. E olha, quando a gente se dá a chance de aprender, nós crescemos tanto, nós evoluímos tanto e temos a possibilidade de ter visões que nós nunca seríamos capazes se fosse apenas a nossa perspectiva imperando sobre os assuntos, sobre os temas. Então, dialogar, conversar, e já que a senhora pergunta a maneira de poder melhorar, ouvir são exercícios fundamentais. Ouvir mais, mas não ouvir assim, enquanto você está ali esperando a pessoa falar, entra por um ouvido e sai por outro. Não. De fato, refletir, se dar a chance de tentar fazer com que aquela perspectiva possa ser entendida por você. Isso não quer dizer mudar de opinião a cada nova conversa que você tem, porque isso também não é nada saudável. O espírito crítico, ele precisa ser trabalhado e desenvolvido, principalmente quando a gente pesquisa, quando a gente estuda, quando a gente se esforça. Porque senão a gente fica só pulando de opinião em opinião e daqui a pouco a gente nem sabe mais o que pensa acerca dos assuntos. Então é importante termos sim opinião, termos uma consciência bem formada. Entretanto, isso não quer dizer que nós devamos ser pessoas imutáveis, que não se dão a chance nem de ouvir uma perspectiva diferente da nossa. O irmão Paiva, em seu livro É Urgente Reeducar, vai falar sobre isso, porque nós vivemos hoje num mundo em que as polarizações às vezes acontecem até de forma inconsciente. Então, quando você se vê numa conversa, você está se colocando de um lado, a outra pessoa está se colocando do outro, e muitas vezes acontece de vocês estarem falando a mesma coisa. E a verdade é que a gente não está se ouvindo, não está se dando a oportunidade de deixar o outro se expressar, de entender o que o outro está expressando e também de, na hora de colocar a nossa opinião, ser também mais consciente, fazer com que aquela opinião seja colocada de maneira a provocar a reflexão e não apenas ser colocada como uma verdade imutável. Na página 56 deste livro do autor Paiva Neto, o irmão Paiva, É Urgente Reeducar, na versão Pocket, ele escreve o seguinte: o dever de expressar suas opiniões, mesmo que com o calor natural à defesa das teses, todavia, sem espírito de cisânia
de modo civilizado, não significa que, para viver a democracia, você tenha de transformar-se a qualquer preço no vencedor. Quem com isso não pode conviver, não sabe o que é democracia, que, por sinal, é o regime da responsabilidade. Quando a gente vai dialogar, que a gente não pense qual é a opinião que vai vencer, quem ficou com a palavra final, mas que a gente pense em como podemos crescer e desenvolver a nossa própria visão, nosso ponto de vista acerca dos assuntos a partir do enriquecimento que o outro pôde promover em nossas vidas com um olhar totalmente diferente do nosso. Agradecemos a irmã Maísa Ribeiro, da cidade de Caucaia, no Ceará, por sua pergunta à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E assim encerramos esse espaço de hoje, fundamental para entendermos os assuntos da vida sob a ótica da espiritualidade ecumênica. Irmão Eduardo, agradecemos pelas orientações da religião divina. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu que agradeço essa oportunidade, porque todos estamos aprendendo e muito com esses ensinamentos eternos do Cristo de Deus, também com essas lições da doutrina ecumênica da religião do amor universal. E o nosso convite para que você, pessoalmente, vá receber essas orientações nas igrejas ecumênicas da religião divina. Para saber o endereço mais próximo da sua casa, você pode ligar para a central de atendimento 0300 10 07 940. 0300 10 07 940. O custo é de uma ligação local. A todos, nossa saudação de paz e boa vontade. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.